Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para darmos início ao nosso módulo de teologia e, como eu falei na introdução, não tem como estudar teologia sem começarmos com bibliologia. E na introdução nós falamos um pouco sobre a importância dessa matéria e como ela responde a algumas perguntas que há muito têm sido feitas em todas as épocas por determinadas pessoas, né, por diferentes pessoas. Então, capítulo 1, a importância das Escrituras. Por milhares de anos, Deus se revelou à humanidade através de suas obras, isto é, a criação ou a natureza. Romanos 1, 20 e Salmos 19, do 1 ao 6. Porém, segundo o propósito de Deus, chegou o tempo em que ele desejava alcançar o homem com uma revelação maior, o que fez de forma dupla, através da Bíblia, que é o nosso objeto de estudo aqui, a palavra escrita, e através de Cristo, a palavra viva. João foi muito feliz em sua narrativa. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz: No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esta dupla revelação é muito especial e tornou-se necessária devido à queda do homem no Jardim do Éden. Antes da queda, só a natureza era uma revelação suficiente. Mas depois da queda dos nossos primeiros pais, veio a dúvida, o afastamento de Deus, o pecado, a incredulidade. E então Deus precisou se revelar de outras maneiras. Desse modo, o estudo das Escrituras se impõe como o principal meio do homem natural vir a conhecer a Deus e a sua vontade para a sua vida. E do crente, conhecer o propósito santificador de Deus para si e para todos os salvos. Como mostra esta lição, a importância do estudo das Escrituras se revela com um quádruplo propósito. Primeiro, prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há, conforme 1 Pedro 3,15. 2. Faz o obreiro aprovado quanto ao correto manejo da palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Terceiro, acresce a fé do crente quanto ao fato de que as Escrituras são a infalível palavra de Deus. Isaías 34,16. Quarto e último, dá luz e entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Então, que Deus te ilumine passo a passo no estudo desta lição e te faça mais habilitado a realizar sua obra na terra. Haja visto que nós temos a mensagem mais importante do mundo. E não adianta só ter uma mensagem importante. Nós precisamos conhecer a mensagem e saber como comunicá-la. Ok? Capítulo 2. A necessidade do estudo das Escrituras. A necessidade do estudo das Escrituras está implícita nos seguintes textos. 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre preparados para responder àqueles que vos pedir a razão da esperança que nele há em vós. E esse tipo de preparo só vem pelo estudo da palavra de Deus. Não tem como você se preparar para responder quando alguém te pedir a razão da sua fé se você não estudar as Escrituras. Já em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todo mundo que é perito em alguma área, isso não veio de maneira automática. Isso vem pelo estudo, pelo treinamento, pelo aprimoramento e pela constância. Então, se você quer se tornar um obreiro aprovado, se você quer manejar bem a palavra da verdade, você precisa estudar a Bíblia. Ok? Isaías 34,16 diz: buscai o livro do Senhor e ledes. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajudará. Todas essas referências apontam na mesma direção.
sobre a importância de estudar a palavra de Deus para que a revelação de Deus para nós seja maciça, seja compreendida e, enfim, aplicada. Ok? Salmo 119, 130 diz: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ok? Por que devemos estudar a Bíblia? Bem, ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor, conforme 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Sendo a Bíblia o livro, texto do cristão, é indispensável que este maneje bem, para que o seu desempenho seja satisfatório tanto para ele quanto para o Senhor. Conforme nós lemos ainda há pouco. Maneje bem a palavra da verdade. Um bom profissional sabe empregar bem as suas ferramentas, e essa eficiência não é automática, vem pelo estudo e prática. Assim deve ser o crente em relação ao estudo da Bíblia, que é nosso manual. Isaías 55:11 diz: Entre as promessas de Deus para aqueles que conhecem devidamente a sua palavra, gostaríamos de destacar esta: Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Então, se a palavra tem esse poder, se ela pode mudar radicalmente nossa vida, nosso pensamento, nosso estilo de vida, se ela pode produzir frutos incontáveis para todos aqueles que conhecem, experimentam e a levam a sério. Fica uma pergunta: por que tem tanto crente que ainda hoje não faz da Bíblia seu livro de cabeceira? Não faz da Bíblia a sua leitura mais importante? Ok? Ela alimenta nossas almas. Quando falamos de Bíblia, quando falamos das Escrituras, não estamos falando só de uma bússola para orientar nossa caminhada. Não estamos falando só de luz que ilumina o nosso caminho. Não estamos falando só da maior revelação de Deus para a humanidade, meio de encontrar a salvação. Também estamos falando de alimento. Da mesma maneira que você precisa se alimentar para manter o seu corpo de pé e atuando, você precisa se alimentar da palavra, das Escrituras, para que você possa se manter espiritualmente sadio. Ok? Ela alimenta nossas almas. Mateus 4:4 diz: Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jeremias 15:16 diz: Achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Deseje ardentemente, como para as crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Bem, depois de adulto, talvez o leite não te alimente tanto quanto te alimentava quando era bebê. Mas note a importância que o leite é para o bebê. Sem isso, ele não se desenvolve, ele não é nutrido, ele não cresce. Depois de algum tempo, ele vai ingerir um alimento mais sólido, mas ele começa se alimentando de leite. A Bíblia é o alimento para a nossa alma. Não podemos abrir mão disso. Ok? E aí, aqui embaixo tem: não há dúvida que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão indispensável para a alma como a comida é para o corpo. Nas passagens citadas, ela é comparada ao alimento. Porém, este só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. Então não adianta só ter acesso à palavra. Eu preciso estudá-la. Eu preciso me alimentar dela. Eu preciso colocá-la em prática. Essa é a grande diferença de quem cresce, de quem amadurece espiritualmente e de quem passa anos nas igrejas e não se desenvolve.
ok? 1 Pedro 2,2, o texto fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Assim deve ser o nosso apetite pela palavra de Deus, pois bom apetite pela palavra de Deus é sinal de que o crente está com saúde espiritualmente. Pensa bem, quando uma criança se alimenta bem, você logo pensa, não, ela está bem, está com saúde, está comendo bem. E quando ela não quer comer, inevitavelmente o pensamento que vem é, não, essa criança está com algum problema, ela não quer comer. Se nós trouxermos isso para a nossa vida espiritual, para o nosso compromisso diário, para a nossa vida devocional, vamos identificar muita gente doente na comunidade cristã, nas igrejas e por todo canto. Porque algumas pessoas fazem da Bíblia um livro de pesquisa, não um livro de estudo. Ela é um instrumento que o Espírito Santo usa, conforme Efésios 6,17. Se houver em nós abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá um instrumento com que operar. É preciso, pois, meditar nela diariamente. Salmos 1,2 e Josué 1,8. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nossos corações, e assim molde todo o nosso viver diário. Em suma, devemos ficar cheios, saturados da palavra de Deus. Um requisito primordial para Deus responder às nossas orações é estarmos completamente cheios da sua palavra, sem esquecer-se de vivê-la também, porque tem gente que até conhece a palavra, mas como os fariseus, não vive. Aqui está, em parte, a razão de muitas orações não serem respondidas: desinteresse pela palavra de Deus. Muitos não recebem nada da Bíblia porque já se encheram das suas próprias ideias, sua própria teologia, querendo enxertar tudo isso na revelação divina. Quer uma dica para ler a Bíblia, para aprender, para que haja revelação no seu estudo? Para que você possa abrir a palavra e de fato se alimentar? Bem, cheguemos à Bíblia de mente limpa, coração aberto e receptivo à sua divina mensagem. E assim seremos abençoados. Lendo João 15,7, percebemos algo muito importante, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pelo menos 3 fatos ocorrem aqui. Primeiro, na oração, precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus. E essas promessas estão todas na Bíblia. 2. Em suma, a palavra de Deus produz fé em nós, conforme Romanos 10,17. E terceiro, devemos fazer nossas petições segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14. E a maneira de sabermos a vontade de Deus é através da sua palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho como saber quais as promessas de Deus eu tenho direito. Eu não tenho como saber quem eu sou segundo o propósito eterno. Eu não tenho como saber para onde eu irei segundo o propósito eterno. Então, nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, nossas aspirações estão ligadas diretamente ao conhecimento da palavra de Deus. Porque uma pessoa que não conhece sua origem, sua herança, seu futuro, ela vive nessa vida perdida, desorientada. Ok? Devemos fazer nossas petições segundo a vontade de Deus, conforme João 5, 1 João 5,14. E a maneira de sabermos a vontade de Deus é na sua palavra. Não tem como eu saber das promessas, dos propósitos, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu futuro eterno. Não tem como eu responder essas perguntas se não for por meio da palavra. Algumas vezes as pessoas se questionam, ficam em dúvida, falam muita coisa que não é para falar, mas elas têm a Bíblia à sua disposição. Elas não leem, elas não buscam, elas não aprendem. Se eu tenho a Bíblia, tenho acesso a todo esse tesouro e eu não uso, eu não posso me queixar. Então aqui você vai descobrir de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai.
Todas essas respostas a Bíblia tem. Você só precisa saber onde encontrar, ok? Eu passei muito rapidamente nos versículos, porque bibliologia tem muitas referências bíblicas, você pode ler com calma, e nos acompanhamentos também nós vamos ler para pontuar de maneira mais pausada, para você não perder nada, ok? Essa foi a nossa primeira aula de bibliologia. Lembrando que nós estamos na comunidade Teologia e Liderança, a sua melhor escolha para hoje.